Pensei que você tinha desistido disso já. Não desisti. Hoje o assunto é legal, é bem interessante, tá todo mundo escrevendo matérias sobre isso. É o que os devs preferem, PlayStation 5 ou Xbox Series X? E como eu vou saber disso? Você acha que alguém me entregou um SDK? Você acha que alguém tá me entregando matéria pronta? Você acha que eu recebi algum diagrama de projeto que eles fizeram? Eu não recebi uma gota de código. Eu tive que me matar naquela desgraça, daquela documentação mal feita do DirectX 12 para conseguir explicar pra galera o negócio. Eu não recebo nada. Eu não sei o que os desenvolvedores querem. E eu tô pouco me nichando porque que eles querem. Porque eu queria receber o que eles recebem pra mim ter acesso e aí eu podia falar. Mas eu não sei. Eu não tenho como opinar sobre isso. O que os desenvolvedores preferem é problema deles. Eu não tenho nada a ver com isso. Eu não sou contratado da Crytek, da Ubisoft, e eu não tenho acesso aos códigos desses consoles. Então, desculpa, mas o seu vídeo acabou já. Obrigado pela participação de todos. Eu quero que você comente então, ó, vou colocar aqui sobre uma matéria que foi muito compartilhada, que um programador indie disse que prefere o SSD mais rápido. Comenta. Já começa o título. Programador indie prefere SSD mais rápido. Indie. Indie. Não tô menosprezando. A gente inclusive apoia aqui vários desenvolvedores indie aqui brasileiros. Mas vamos falar a verdade que a capacidade de um estúdio indie é desse tamanho, né? O que um desenvolvedor... Você sabe o que ele precisa? Ele tem que ver, ele tem que ficar mais preocupado em produtividade. Ele tem que descobrir se o código é mais fácil, se a empresa tá entregando pra ele o negócio. Agora, o desenvolvedor indie falar que prefere SSD pra quê? Sendo que é uma coisa que vai ser usada em AAA. É AAA que vai usar isso no começo, até chegar alguma coisa, porque eu sei como é que funciona a coisa, entendeu? Eu não sou do desenvolvimento de jogos, mas eu sou do desenvolvimento de software. Quando você trabalha numa empresa de merda, uma empresa pequenininha, entendeu? Você só pega refúgio de tecnologia. Você só pega a primeira tecnologia se você trabalha numa grande corporação. É ali que começa o refúgio. Aí depois eles começam a espalhar um monte de SDK, um monte de coisa automatizada, aí chega até você. Então as funcionalidades, vamos falar a verdade, as funcionalidades do SSD só vai chegar pro desenvolvedor indie quando a Unreal Engine e a Unity implementar de forma automatizada. Porque desenvolvedor indie não tem tempo para ficar programando em pipeline gráfico. O desenvolvedor indie trabalha no nível de design da engine gráfica. Esse é o fato. E por que Raios Cactus tá perguntando a opinião do desenvolvedor indie? Inclusive eu vi essa matéria e eu vi os jogos indie do cara. Mano, é jogo de plataforma. É tipo aquele jogo lá daquela menina lá, sei lá, da Celeste. Por que o Celeste precisa de SSD? Pelo amor de Deus, isso daí é coisa que jornalista não tem o que fazer na vida. Entendeu? Então você tá querendo dizer que indie nem é gente. Não tô falando que indie não é gente. Eu tô falando que vai perguntar... Olha que merda que o jornal faz. O cara é indie, ele precisa de relevância pro estúdio dele, pros jogos dele. Se eu sou indie e uma empresa vem perguntar alguma coisa pra mim, eu vou responder. Por mais coisa que eu ache que eu vá responder. Pra quê? Pra mim ter uma relevância, né? No negócio. Aí o cara vai dar uma opinião, aí você vai ver o jogo do cara, ele não precisa de SSD. Ele nem precisa de SSD. Eu não tô falando. Não coloca a palavra na minha boca falando que eu tô falando que indie é lixo. Eu não tô falando que indie é lixo. Eu tô falando que é o nível de necessidade que desenvolvedores indies não têm interesse de entender. Por quê? Porque é uma questão a qual eles não têm tempo de aprimorar nos jogos deles. Eles trabalham com os levels designs das engines gráficas, ou seja, no conceito visual. Um indie muito mais vale comprar um plugin automatizado do que construir uma coisa pro jogo manualmente. Ele perde muito tempo. Então o indie não sabe o que é SSD, não sabe construir nada. Então agora, já que você menosprezou os indies e falou que eles não são nem considerados gente... Eu não falei isso, você tá falando isso. Dev da Crytek
né, o desenvolvedor, ele falou que o PlayStation 5 é melhor que o Xbox Series X. Mano, essa daí é a maior papagaiada da história. Primeiro que não é dev. A mídia, todo mundo é dev. É o desenvolvedor, é o desenvolvedor, é o dev, é o dev. Como se todo cara que trabalhasse a ficção científica, parece aquela coisa de hackers, tá ligado? É a ficção científica da mídia de games. O desenvolvedor, todo mundo imagina o desenvolvedor, aquele cara, no código. Cara, desculpa, deixa eu te explicar. Tem modelador 3D, tem level design, tem programador de mecânica, tem programador de física, tem engenheiro de engine gráfica que trabalha em pipeline de física. Esse cara não é dev, ele é engenheiro e ele trabalha no pipeline de renderização de saída para a GPU. E ele não disse que o console é melhor. Saiu isso mano, olha que loucura. Saiu isso numa p de um site indiano que ninguém se importa, porque tá na Índia e tá tudo indiano, então a gente não tem acesso à linguagem. Você abre aquilo, você fala, você nem perde tempo pra traduzir, fala, esquece, né? Saiu o cara é indiano, deu uma entrevista pra um site indiano, aí pegaram essa matéria e bum, explodiram. O cara tava falando, vamos, eu sei que todo mundo acha que o dev faz tudo. O dev é o pedreiro da p do jogo, né? O dev, ele sai da faculdade sabendo tudo. Ele sabe modelar, ele sabe level design, sabe código, são verdadeiros Einsteins. É um homem que sabe tudo. Deixa eu te falar uma coisa, cara. O maluco tava falando a nível de código. Ele tava falando em relação à realidade dele. A nível de código, ele deu a opinião que o código de implementação, de pipeline, de renderização do PlayStation 5 era melhor, porque era mais fácil dele implementar. E ele estava com dúvidas em relação ao Xbox Series X por conta da dificuldade que ele teve, levando em consideração que ele é da Crytek, uma engine gráfica completamente despadronizada com as engines gráficas que tem no mercado, porque ela tem muito peso gráfico. A Crytek cria tecnologia. Então a gente está falando de uma área bem específica, onde um desenvolvedor, que não é um dev de jogo, é um engenheiro de pipeline gráfico, disse que o código era mais fácil de implementar. Entendeu? Você tá querendo dizer que o engenheiro... Distorceram tudo que o cara falou pra essas guerrinhas. Mano, esses caras, é sério, não sai jogo novo, não tá saindo trailer, cancelaram a E3. Esses caras aí de mídia aí não tem mais notícia. Aí eles ficam fazendo esse flame. Ai, o que você prefere? Esse ou esse? O que você prefere? Esse ou esse? O cara vai contar a realidade de trabalho dele. Por exemplo, se me jogarem pra mim e falam, o que você prefere? Pegar um sistema pra dar manutenção em C# ou SAP? Eu vou falar, pega esse SAP e leva pra tua mãe na manutenção nisso. Porque o SAP é aquela porra de compilação de biblioteca pré-pronta, visual, que é um lixo de trabalhar. E já C# não, é muito mais fácil. Então eu vou falar pra mim que C# é mais fácil que o SAP, entendeu? Agora, tá perguntando pro profissional que tá trabalhando lá dentro. Então você tá falando que o engenheiro que não é dev, ele é um lixo, então quer dizer que ele mentiu pra todo mundo. Ele não mentiu, você tá mentindo, essas pessoas estão mentindo o que o cara falou. Está mentindo para o público. Agora, pergunta pro jornalista que perguntou pra ele o que é pipeline de renderização gráfica. Então tá. É um coisinho que sai as partes da GPU e... É elegante. Ele vai falar, puta que pariu. Então tá, a gente já entendeu que o desenvolvedor não é dev, então ele é um lixo. Aí agora tem outra matéria aqui que é muito interessante. Que desenvolvedor não é dev? Aquela merda que você falou. O desenvolvedor não é dev. Não, é o engenheiro. Nem eu você sabe mais o que tá porque fazendo. eu já tô na outra pergunta já, desculpa. O PlayStation 5 é mais fácil de desenvolver, garante a Sony. A Microsoft garantiu a mesma coisa. É óbvio que vai falar que é mais fácil de desenvolver. Eu vou saber, é que nem eu falei, não tenho como responder essa pergunta. Eu não sei se a nível de código PlayStation 5 ou Xbox é melhor. Eu sei a nível de código de DirectX, de PC. Agora, a nível de código SDK do Xbox Series X, eu nunca tive acesso. E nem do PlayStation 5. Agora, é óbvio que a Sony vai falar que o dela é melhor. E se você entrar na página do DirectX ou no GameStack da Microsoft, que tem lá na página lá da Microsoft, você acha lá, GameStack, tem no YouTube também, que é o conjunto de ferramentas de desenvolvimento para jogos da Microsoft, blá blá blá, eles falam, a nossa ferramenta é melhor. É lógico que vai falar. Eu vou falar, o meu canal é melhor. Você vai falar que suas perguntas idiota é melhor. Todo mundo vai puxar a sardinha pro seu lado. Eu vou confiar o que a Sony fala. Ela quer me vender o console, cara. Então estamos falando aqui que a Sony, então, fica se autoafirmando na internet.
É, amor, o marketing serve pra isso. Batendo no peito e falando, eu sou melhor que o outro. O marketing serve pra isso. Pra que contratam marketing se não é pra se autoafirmar todo dia? Então tá, então a Sony, ela não tem segurança suficiente pra você ficar se autoafirmando na internet e no Facebook. Você tá falando essa Eu não tô falando nada. Eu tô chegando à conclusão. Você vive tirando palavra da boca, tá ligado? Vamos pra próxima, agora é a última, hein? PlayStation 5 parece um PC inteligentemente para performance, afirma dev da Intel. PC inteligentemente para performance. Isso, inteligente. Afirma dev da Intel. Eu imagino que pra... É que eu tô falando, você tem que levar em consideração a pessoa. Eu imagino que ele esteja falando a verdade, já que ele é da Intel e o processador é a AMD. E a gente sabe que a AMD já deu uma porrada na Intel. Então eu não duvido que, pra visão de performance do cara que trabalha na Intel, o PlayStation 5 é super foda também. E o Xbox Series X, então, pra ele é... Então quer dizer que a Intel é um lixo. É um lixo mesmo. Arregou até pra youtuber. Tem moral nenhuma essa empresa mais. Então quer dizer então que a Intel não deveria nem estar fazendo esse tipo. Não deveria, porque ela não tá nos consoles. O que é a Intel? O que é a Intel? A Intel devia estar fazendo processador mais performático e barato. Não ficar dando pitaco na área em que ela perdeu completamente a relevância, que é console. A AMD já dominou, entendeu? Então para de falar. E outra, inteligentemente para performance. Ah, pelo amor de Deus. Falou isso a empresa que constrói o Intel Graphics. Teve que trazer o cara da AMD pra construir uma APU que prestasse. Então é lixo. O quê? A Intel. Não é lixo, isso daí é papagaiada, é bait pra atrair view. Qual a necessidade de um cara da Intel tá falando sobre um console que é feito do processador AMD? Então deveria ser um cara da AMD. No mínimo. E aí ele poderia afirmar se o PlayStation... O cara da AMD teria muito mais credibilidade, porque o cara da AMD, da engenharia de hardware da AMD, ele conhece os componentes que foram colocados em cada lado. Aí teria muito mais propriedade. Agora a Intel, mano, vai fazer GPU melhor, mano. Então vamos chamar o próximo programa, a gente vai chamar o cara da AMD pra estar falando se o PlayStation ou o Xbox é melhor. Quem é que vai vir aqui pra falar da AMD? Ah não, aqui ninguém pode, nós estamos de quarentena, tem que ser via Skypezinho. Quem é que vai falar isso? Eu não sei, você... Fala isso, faz o seguinte, ó. Fala isso e cobra aí 100 mango pra algum jornalista aí querendo cumprir meta, fazer essas bostas. Ah, mas eles vêm pra cumprir meta e pra causar na internet, eles vêm, facinho.